Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, eu subo mais uma vez nessa tribuna para tratar de um assunto que já tem sido rotina aqui nesta casa, que é a situação da nossa cidade de Bacabal, o sofrimento da população de Bacabal em relação a essa atual administração que administra aquela cidade. E a nossa tristeza é exatamente por tratar de um tema que é fundamental na vida hoje de qualquer cidadão, que é a questão da saúde pública. Bacabal sempre foi uma cidade importante, e o polo de toda aquela região do Médio Mearim, inclusive na saúde. Lá já teve o Hospital Santa Terezinha, Hospital Veloso Costa, Hospital Bom Pastor. Já foi uma referência para o Maranhão na área da medicina. E hoje, a nossa cidade e a nossa população se encontra vivendo um verdadeiro pesadelo pela irresponsabilidade do atual prefeito de Bacabal. Já falei dos absurdos que acontecem naquela cidade contra a população. E hoje, apesar de nós termos auxiliares de enfermagem, enfermeiros, enfermeiras, médicos que se desdobram para fazer um bom atendimento para a população, mas a situação que a prefeitura, que o senhor prefeito dá para esses profissionais é vergonhosa. Lá tem médicos importantes como o doutor Alexandre, doutor Raimundo Salazar, doutor Elígio, doutor Rafael, doutor Vicente. Médicos que são conceituados em todo o Maranhão, doutor Edmilson. E agora, nesta semana, tudo aquilo, deputado Levi, que nós temos falado de absurdos que acontecem na cidade de Bacabal contra a população, principalmente no sistema de saúde, veio à tona por uma denúncia gravíssima do doutor Raimundo Salazar, médico cirurgião, reconhecido no Maranhão como um grande médico, como os outros grandes médicos que nós temos na nossa cidade de Bacabal. Ele deu uma entrevista a respeito da morte de uma paciente no Hospital Municipal de Bacabal por infecção. E nesta tribuna, eu já acusei o prefeito de irresponsabilidades pela falta de medicação dentro do hospital para atender os pacientes, a falta de infraestrutura, de ambulância no município de Bacabal, que não existe hoje para resolver o problema da nossa população e da região. E o doutor Raimundo Salazar fez uma denúncia que ele, inclusive, quando opera lá no Hospital Municipal, ele pediu demissão do Hospital Municipal. E da maternidade, também, que é municipal, não existe o mínimo de condições para se fazer nenhum procedimento. Doutor Levi, o senhor é médico e sabe das condições mínimas que um hospital tem que ter para fazer determinados procedimentos. O doutor Salazar diz, inclusive, na sua denúncia, que falta um medicamento na maternidade municipal, falta um medicamento utilizado no pós-cesariana, ocitocina. Esse medicamento é imprescindível para o bom andamento do pós-operatório. Esta medicação não existe na maternidade municipal. Ele diz, a gravidade, luvas contaminadas, luvas de cirurgia que eles precisam colocar, contaminadas. E diz que, inclusive, o número que tem é maior do que a mão. E ele mostra fotos e vídeos para demonstrar a veracidade desses procedimentos.
Ele fala, vários casos de pacientes sequelados por infecções causadas pela má higiene do local. Ele chega a dizer, o filtro do bebedouro nunca foi trocado. A caixa d'água está com água contaminada. Isso dito pelo médico que trabalhava dentro da rede municipal, dentro do hospital municipal e dentro da maternidade. Falta roupa, luva, máscara e o propé. Ele diz, água destilada é usada como soro. Deputado, eu gostaria, apesar do avançado tempo, 1 minuto para ajudar a Vossa Excelência nesse parte. Me repasso já, doutor. Ele diz, não possui soro nos hospitais. Soro não existe nos hospitais, falta soro. Os pacientes, que essa denúncia eu sempre falo aqui, responsabilizo o senhor prefeito por essa irresponsabilidade, os pacientes têm que comprar a medicação fora do hospital, numa farmácia, para trazer para tomar a medicação que é passada pelo médico. Ele diz, a vigilância sanitária não tem ciência que os médicos fazem cirurgias em meio às moscas. Eles estão operando o paciente e as moscas estão dentro do centro cirúrgico. Ele diz, a denúncia ainda que o hospital não tem termo de vigilância sanitária. Então, são casos absurdos que são cometidos contra a população de Bacabal. Uma cidade de mais de 110 mil habitantes, uma cidade importante, e que grande parte da população precisa do atendimento público, é tratado dessa forma. E ele vem mais, que existe hoje uma quadrilha instalada na prefeitura, inclusive na área da saúde, ele chama o secretário de saúde, na entrevista dele, de ladrão. E que o prefeito tem conhecimento, porque ele mesmo levou todas essas denúncias ao prefeito municipal, que nunca tomou a medida. Então, é um ato desumano que estão fazendo com aquela população. É um ato desrespeitoso e criminoso que o prefeito de Bacabal comete contra a população de Bacabal, porque tem morrido gente, tem morrido crianças, tem morrido mulheres na hora do parto, por essa negligência da prefeitura de dar o mínimo de condições para que os médicos trabalhem, e absolutamente nada tem acontecido para responsabilizar o senhor prefeito, o senhor secretário de saúde, para ser o responsável por essas mortes. E nós não podemos admitir. Eu não sou contra ninguém, a político nenhum em Bacabal. Não sou contra. Agora, não posso me calar em função dessas irresponsabilidades, desses atos criminosos que estão cometendo contra a população. Porque se eu me calar, eu estou sendo conivente com essa irresponsabilidade criminosa que estão fazendo com aquela cidade. E eu não fugirei das minhas responsabilidades enquanto representante da cidade, enquanto deputado mais votado do município, dado pelo povo de Bacabal, para denunciar esse descaso, esse crime que são cometidos hoje na cidade de Bacabal contra a população. Pois não, doutor Levi? Deputado, eu, diante de tamanha gravidade que Vossa Excelência está expondo a esta casa, como membro da Comissão de Saúde, peço a Vossa Excelência que encaminhe um ofício para esta Comissão de Saúde, para que a gente possa pedir explicações ao Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão deliberativo, fiscalizador dessas ações, se esse órgão, se esse conselho está sendo manipulado também, que é muito comum em algumas cidades nossas, para que realmente de tanta falta de respeito à comunidade, causa indignação, não só com Vossa Excelência, que é de lá de Bacabal, como de todos nós. Então, eu queria colocar a Comissão de Saúde à disposição de Vossa Excelência para que a gente possa ajudar no relato de Vossa Excelência de extrema gravidade, não só pela falta de insulina, que é uma das causas de morte de parto, tanto normal quanto cesariana, porque ela ajuda a contrair o útero e parar o sangramento,
como o caso de luvas reesterilizado, moscas dentro do centro cirúrgico. Eu acho que isto é extremamente grave para uma saúde que já anda muito decadente. Eu só quero me colocar ao lado de Vossa Excelência, como então membro titular da Comissão de Saúde. Muito obrigado, deputado. Doutor Levi, eu agradeço e já faço uma solicitação, um requerimento verbal neste momento, para que a Comissão de Saúde da Assembleia faça uma visita à cidade de Bacabal para tomar conhecimento dessa situação criminosa que o senhor prefeito tem cometido contra a população de Bacabal. Além de falta de luva, de medicação, ele mostra a foto de instrumentos enferrujados que estão sendo utilizados na hora das cirurgias. E aí eu digo, o sofrimento de um médico, o sofrimento do sistema, de pessoas que trabalham hoje, que querem ajudar o paciente, que querem ajudar a socorrer uma vida e não tem a mínima condição, porque não é dada pelo senhor prefeito. E ele diz, o débito da prefeitura na saúde era mais de 2 milhões de reais, e que teria sido pago 600 mil. E o restante está entrando nota dentro do hospital, nota dentro da Secretaria da Saúde, para justificar sem entregar a medicação. Por isso, essa falta hoje de medicação no hospital. Por isso, senhor presidente, eu venho fazer essa denúncia grave. Venho também solicitar ao Ministério Público que cumpra o seu papel verdadeiramente e que investigue, abra uma investigação contra a Secretaria de Saúde de Bacabal, que faça uma visita em loco para conhecer a situação vergonhosa que é a saúde de Bacabal, principalmente no atendimento no Hospital Municipal e na maternidade. Porque tem morrido pessoas, cidadãs, crianças, em função de infecção no hospital, pela falta de estrutura, e ninguém tem sido responsabilizado. O prefeito até agora não deu uma satisfação a respeito dessa denúncia grave que o médico fez numa televisão para conhecimento de todos, e não escondeu. Porque ele deu uma declaração pública, uma entrevista de mais de 20 minutos, contando tudo aquilo que o povo de Bacabal já sabe, do sofrimento que é hoje você buscar um atendimento de saúde dentro da rede municipal e não recebe. As pessoas entram doentes na esperança de se curar e estão morrendo pela irresponsabilidade do prefeito e do secretário de saúde. Alguém tem que ser responsabilizado por essas mortes. E o responsável tem que ser o senhor prefeito, o senhor secretário de saúde. Como eu disse, isso não é uma questão política. Isso não é uma questão partidária, isso é uma questão humana, isso é uma questão de responsabilidade pública. Porque não se pode tratar as pessoas da forma que estão sendo tratadas em Bacabal. Não se pode pensar em administrar uma cidade como aquela, uma cidade importante, como eu disse, uma cidade de mais de 100 mil habitantes, uma cidade importante economicamente no Maranhão, como se tratassem ali, na verdade, parece que é os animais da fazenda deles. Parece que eles estão tratando os bois da fazenda deles. As pessoas precisam ser tratadas de forma humana. Ele tem que ter a sensibilidade, o prefeito, que o mal que ele está fazendo à população. E não adianta pousar de que está sendo perseguido, porque a perseguição que está acontecendo é dele contra os mais de 100 mil bacabalenses que estão sofrendo diariamente pela péssima administração dele, pela vergonhosa administração que ele tem feito na cidade de Bacabal. Perseguição é isso. Fazer cobrança contra ele, que eu tenho feito aqui, é um direito que eu tenho enquanto deputado estadual, enquanto representante da população de Bacabal. Isso não é perseguição. Cobrar o dinheiro para ser aplicado na saúde, isso não é perseguição. Cobrar remédio dentro do hospital, isso não é perseguição. Cobrar ambulância com combustível na hora de uma necessidade, que tem que ter um paciente para se transferir para um outro centro, isso não é perseguição. Cobrar asfalto dentro do município, nas ruas, para acabar com a lama, isso não é perseguição. Perseguição é o que ele tem feito. Não investe o dinheiro na saúde, e as informações que nós temos é só compra de fazenda para familiares. É só familiares viajando para o Brasil todo. É para Carnaval na Bahia, é para São Paulo. É a família no bem e bom e o povo pagando o preço da irresponsabilidade dele. Então não adianta ele pousar
de perseguido, porque perseguição tem acontecido é ele. Ele tem feito uma verdadeira perseguição e não escuta o clamor da população de Bacabal, porque as pessoas não aguentam mais. As pessoas estão perdendo a esperança, inclusive, em reclamar, ao ponto que se chegou da irresponsabilidade, da insensibilidade do senhor prefeito. E peço que o Ministério Público faça uma cobrança, assuma as suas responsabilidades, porque não pode acontecer continuar morrendo gente dentro dos hospitais de Bacabal e ninguém cobra absolutamente nada, nem do prefeito e nem da administração. Então, a nossa cobrança é solicitar, inclusive, que a Comissão de Saúde, a Vigilância Sanitária do Estado, se dirija a Bacabal, que o Ministério Público faça a visita em loco aos hospitais, porque o que não pode acontecer é essa chacina contra o povo de Bacabal e as pessoas ficarem caladas. Eu não me calarei. Não estou tomando uma posição política, estou tomando uma posição em relação às pessoas que precisam do nosso apoio, que precisam do nosso amparo, até na hora de gritar pelo seu sofrimento. O que nós queremos é que ele assuma a sua responsabilidade e que essas mortes não fiquem impunes. Alguém tem que ser responsabilizado, ou seja o senhor prefeito, ou seja a administração dele, porque o que não pode acontecer é continuar esse desrespeito contra o povo de Bacabal. Nós continuaremos sendo a voz forte para gritar junto com o povo de Bacabal na defesa dos seus direitos, porque o que o povo de Bacabal pede é simplesmente, deputado Levi, é o direito ao respeito, à dignidade. Não está pedindo nada demais. E o prefeito nem isso consegue fazer pela população de Bacabal. Muito obrigado, senhor presidente.